Torcedor do Vasco pode comemorar que a diretoria já está de olho em 2026, querendo reforçar o elenco aí para uma possível Libertadores. Tem jogador do River Plate no radar para a defesa. Tô aí com a rapaziada da TV Clubismo, então já chega dando like, se inscreve aí no canal. E a diretoria do Vasco já está de olho nesse zagueiro, né não, Rodrigão? É isso aí, zagueiro acostumado com Libertadores, não vai chegar pangaré no Vasco só para compor elenco e nunca ser usado, tipo Maurício Lemos. O Vasco só tinha dois jogadores para zaga esse ano e agora tá jogando com o Hugo Moura improvisado. Quando não tem os caras que estão suspensos, o Vasco fica vendido na zaga. Eles finalmente vão trazer um nome agora que, quando tiver substituição, não entra qualquer um. Vai entrar um zagueiro experiente, acostumado com um time grande, joga com um time grande há muito tempo, jogador de seleção. E aí eu acho que eu tô empolgado com esse nome, mano. Sim, não, e além de todas essas credenciais aí, rapaziada, que vocês já deram aí pra esse jogador, pra esse zagueirão aí, é um jogador que ele encaixa muito bem com o jogo do Diniz, né? Ele tem alto acerto de passe, lança bem a bola, busca o ponta do outro lado do campo, naquela bola cruzada, aquela diagonal longa. Então, assim, é um jogador que vai vir aí, vai agregar muito pro Vasco. E é como o Rodrigão falou, né? Um cara que vai chegar em São Januário e não vai sentir o peso de estar num gigante do Brasil, porque ele já está há muitos anos no gigante da Argentina. Exatamente, rapaziada. A gente tem que dar o crédito tanto para a diretoria, Admar Lopes, Fernando Diniz, que eles têm trabalhado em conjunto e têm acertado na maioria das contratações. Uma contratação que não deu muito certo foi a do Matheus França, né? Mas, de qualquer forma, o próprio Diniz já entendeu que Matheus França não está pronto para jogar, então, dentro do erro ali, ele está conseguindo consertar. Segundo ele, ele vai ter mais cautela para botar o Matheus França. Mas a gente tem que confiar nos movimentos que a diretoria está fazendo. Se o cara é aprovado pelo Admar Lopes, pelo Pedrinho, pelo Diniz, pô, a gente pode acreditar que é um bom jogador. Como a gente estava conversando antes do vídeo, ele tem um estilo parecido ali com o Cuesta, só que ele tem uma saída de bola melhor. Não chega a ser aquele Robert Renan, mas tem uma boa saída de bola, é um zagueiro baixo, tem menos de 1,80 m, então é importante a gente frisar também. Mas, na minha opinião, um reforço de peso. Se mantiver essa defesa do Vasco atual, ele é um ótimo zagueiro para elenco. Se o Vasco for para uma Libertadores, tem a Copa do Brasil, calendário apertado, ou até mesmo uma Sul-Americana, tem que ter um bom elenco ali. Você não pode. Um zagueiro se machucou, está suspenso ou foi convocado e você botar o Hugo Moura na defesa. Exatamente. Você até citou aí o Matheus França, que foi para mim um erro também, mas foi uma aposta, né? Porque ele é muito talentoso, mas estava parado há muito tempo e para recuperar a confiança do jogador é difícil. Mas pelo menos na zaga, eu acho que o Diniz acertou muito e ele sabe o que ele quer. E com essa contratação, é ele dizendo que quando ele substitua no segundo tempo, ou no caso de uma suspensão, ele vai seguir mantendo o estilo de jogo dele. Tipo assim, a qualidade na saída de bola não cai quando, por exemplo, sai o Robert Renan ou sai o Cuesta. E, inclusive, melhora. É um jogador experiente fazer esse tipo de jogada. O Diniz sabe o que ele quer na zaga, ele sabe como ele constrói. Eu acho que é o que ele entende melhor, é como ele vai construir a jogada a partir de onde ele começa. Rapaziada, a gente ainda não falou o nome, não apresentamos o jogador, então faça as honras, né, Fernandão? Então, é o Paulo Dias, pô, Paulo Zagueirão aí já chegando a ser histórico no River Plate, está lá há muitos anos, né, de seleção chilena, então é um cara que se encaixa bem aí com o que o Vasco está planejando. E voltando sobre os reforços, a gente cita aí 4 reforços do Admar aí sem coçar o bolso, né? E 3 deram certo. Então, assim, você fala que o França deu errado, tá na margem ali de erro, né? Digamos assim. Porque o Cuesta é titular indiscutível, o Robert Renan é titular indiscutível, o Andrés Gomes já pegou a vaga de titular, então, assim, ele já aparece mais como titular do que como reserva, já tá ali na ponta direita. Então, assim, vale a pena você dar o voto de confiança. Então, assim, se houve esse estudo, eles viram um jogador, como o Paulo Dias, conforme eu falei, um cara que já tem histórico de seleção, um cara que não tem problema de sentir o peso da camisa do Vasco, um cara que não deve ter problema de adaptabilidade, porque já é um cara de 30 anos. Ele chegar, ter o aval do Diniz, então tecnicamente ele está apto. E tem o aval do Admar, então financeiramente ele vai encaixar no que o Vasco pode propor. Eu acho uma ótima opção. E zagueiro, rapaziada, é o que vocês falaram. Zagueiro, uma hora um tá machucado, um tá suspenso, tá ligado? Um tá devendo pensão do filho. Meu irmão, aí tu tem 5 zagueiros no elenco, chega no jogo, tu tem precisando pra caramba, tem 1, 2 disponíveis. Então, assim, tem que ter zagueiro sobrando, zagueiro de bom nível, senão entram ruins. Quando entra o zagueiro reserva do Vasco, vocês sabem o que acontece. Exatamente. Cara, o zagueiro de 31 anos, como a rapaziada falou, experiente, desde 2019 no River Plate, então
pô, o cara não é qualquer coisa também. O River Plate não ia manter um jogador horrível no elenco durante 5, 6 anos. A gente tem que levar isso em conta. E apesar de não ser alto, rapaziada, é um zagueiro que sabe fazer o jogo. Então ele sabe suprir ali numa antecipação, num tempo de bola. É um zagueiro que tem aquele bote certeiro. Ele não chega disputando todas as bolas. Ele vai ali e quando tem oportunidade, ele é aquele cara que é um marcador chato, né? Podemos dizer assim, que quando o atacante acha que tá livre, ele chega ali de cantinho e já rouba a bola. É parecido com o estilo do Cuesta, que apesar de ser um zagueiro físico, ele é aquele cara que ele não sai para caçar toda hora, mas quando ele sai, ele costuma acertar o bote. Então a gente pode dizer que é uma contratação importante aí para o Vasco. Cara, ele não elenco, ele era homem de confiança do Galhardo e do Demichelis também. E ele, jogador titular, pô, fez 20 partidas, 25 partidas na última temporada e é jogador de saída de bola, fora que ele é, tipo assim, mordedor, não é aquele armário. Ele é esse tipo de jogador. Tem uma rapaziada, a rapaziada do contra, do pessimismo, que vai falar que é horrível, não sei o quê, porque viu ele na seleção do Chile. Cara, tu pega o time inteiro do Chile, tu vai botar um maluco pra marcar ali. Cara, não tem como dar nada certo no Chile com o time que eles têm. Então você vai pegar a seleção do Chile como parâmetro, você vai falar que o cara é ruim mesmo, pô. Os caras perdem todos os jogos, não tem posse de bola em momento nenhum do jogo. Como é que você quer que um Não, zagueiro atue bem? A e o verdade é essa. Rodrigão, o Chile é ruim por quê? Porque o Chile, o ataque é ruim. Eu sei, tem o Jean Davi no Vasco, o Jean Davi é horrível e tá na seleção do Chile. Então eu sei que o Horrível. ataque do Chile é ruim. Mas a defesa do Chile é tão ruim assim, porque segurou o Uruguai, fez jogo razoável contra o Brasil. Então, assim, os caras também não são mortos. Então, assim, é diferente. Você fala assim, ah, eu vi um jogo do Chile foi horrível. Se foi 0-0, ele fez o trabalho dele, correto? O que tu Correto? queria que o Verdade. maluco fizesse além disso? Tá ligado? Fizesse um gol? O maluco é zagueiro, rapaziada. Queria que o maluco Pô, ligasse uma jogada? e como vascaíno, a gente tem que ser realista aqui também, pô. Não dá para ficar, porra, viajando aqui, sonhando alto. Não adianta a gente chegar aqui e vender um peixe para vocês que não existe, vender um jogador que a gente sabe que não vai chegar, mas vamos vender aqui por causa de like, por causa de view. Tem que ser realista, pô. O Vasco tem 15 milhões de euros para comprar alguém? O Vasco tem 12 Não milhões de tem. euros para tirar o Nino lá do Zenit? Não tem. Então o Vasco tem que trabalhar dentro da realidade. E tem sido uma realidade boa, pô. Chegou o Robert Renan, Cuesta já jogando bem. O time do as contratações foram boas e foram nesse perfil aí, cara. Jogadores que não vão É chegar muito muito caro, melhor. jogador que está sem espaço no clube. É muito melhor do que você improvisar um Hugo Moura na zaga, que pode errar, tomar uma decisão errada a qualquer momento, porque nunca foi zagueiro. Um cara de 31 anos, meu irmão, e 31 anos de zaga, pô. Nasceu, saiu da barriga da mãe, já zagando, já dando bote no enfermeiro. A vida do cara foi ser zagueiro, entendeu, mano? River Plate, time gigante, não sente pressão, como a gente já falou no vídeo. Pô, São E, Januário pra pô, ele vai ficar tranquilo. vai Então, ficar aí São sem mais querer fortes. também ficar defendendo o Hugo Moura aqui. Antes dele começar a virar zagueiro, ele tava bem, mano. Como primeiro tava, pô. volante ali, ele era o pitbull ali, ficava roubando bola, fazia falta pra caramba, mas tá bom, mano. Parava as Era o jogadas. melhor que Quando tinha, ele vai era o pra melhor que zaga, ele tinha. perde toda a moral dele. Claro, mas aí pra você ver como é que é o nível da zaga. Pro Hugo Moura, que não é craque ser zagueiro, é porque os outros que estão ali disputando, o Diniz falando, não, rapaziada, pega água ali pra mim. Faz qualquer coisa, tá ligado? Estaciona meu carro, faz qualquer coisa, menos fica no campo. A Então, zaga assim, por isso reserva que, ser Paulo Dias e Lucas Freitas já passa a ser uma zaga aceitável. Uma zaga sem reserva dúvida aceitável. nenhuma. Até porque se você tiver um suspenso, o Paulo Dias vai ser o cara que vai pegar a vaga. E aí não é um cara que vai quebrar quando ele pegar a vaga. Então, assim, acho que isso é importante. E uma coisa interessante dele é que ele é um jogador que, apesar dele ser esse xerifão, esse cara de antecipação do bote, ele não é um cara de tomar muitos cartões, ele não é expulso direto, tu não vê ele dando aqueles carrinhos voador, tu não vê loucura. Então, assim, ele consegue ser um zagueiro até limpo para o futebol argentino, né? Que é até estranho a gente falar um zagueiro limpo no futebol argentino, que é o futebol mais porradeiro da América Latina. Mas é um zagueiro que ele consegue antecipar muito e sair limpo na jogada. Tipo, o atacante fica no chão sozinho sem ele nem tocar porque ele antecipa. Então, assim, eu acho que isso aí também é uma coisa que o Diniz pode querer, que o Diniz gosta muito de jogador que morde, pressiona. Rapaziada, 0,61 faltas por jogo. Memorizei esse stat que eu pesquisei. Porra, Alan. boa. Rapaziada, a gente está trazendo várias informações importantes aqui para vocês de primeira mão, notícia fresquinha. Fizemos um scout, essas informações você não vai encontrar em lugar nenhum, vai ter um trabalho para encontrar. Então já chega junto no like aí, confere se está inscrito no nosso canal, já chega fortalecendo. Aqui tem live todo dia, a gente solta vídeo de notícia, tudo aqui na TV Clubismo, então já chega dando essa moral. Com certeza, ô Aí. Nico. Porra, se 0,60 falta por jogo,
não for uma estatística exclusiva, que não mereça o like da rapaziada que tá assistindo a gente, eu não sei mais o que que é. Então, assim, tu vê que é Vai um vídeo buscar você completo, sozinho rapaziada. depois, Então dá então. essa moral. Valeu. É isso, rapaziada. Tamo juntão aí e até a próxima. Valeu.